Se tiver que perecer, pereci. De quem é essa frase? Vamos ver se você conhece. Essa frase é de um personagem, de uma pessoa que existiu. A gente fala personagem porque ele está relacionado no rol de pessoas listadas na Bíblia e tem comprovações históricas disso. Quem foi essa pessoa que disse isso? Dica, ela foi uma rainha. Dica 1. Dica 2. Além dessa frase, ela chamou os seus irmãos, irmãs e compatriotas para um jejum de 3 dias. Terceira dica, ela também é conhecida como Hadassa. Hadassa, Thiago? Não tem nenhuma pessoa Hadassa na Bíblia. Ou a famosa rainha Esther. É sobre esse livro que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Sejam bem-vindos aí mais uma vez, mais um sábado. Espero que vocês estejam bem, que a paz esteja com todos. Então, o livro de Esther, ele tem 10 capítulos, né? Eu gostaria de ler todo porque tem muitos detalhes, né? E existem diversas mensagens e aprendizados, né? Mas impossível a gente ler aqui em poucos minutos, né? Que a gente tem para conversar sobre essa mensagem por causa da extensão do vídeo e tudo. Mas eu fiz um resumo e eu gostaria de ler com vocês, tá? Depois eu convido que vocês leiam com detalhe. Em questão de 20 a 30 minutos, depende da sua velocidade de leitura, você consegue ler os 10 capítulos do livro de Esther e você vai se surpreender com os detalhes da história e as lições que você pode tirar, né, desse livro tão rico. Então, vamos lá. Então, o livro de Esther se passa no Império Persa, durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Após a rainha Vasti ser removida do trono por desobedecer ao rei, uma busca é feita por todo o reino para escolher uma nova rainha. Xerxes, ou Assuero, era o grande rei da Pérsia. Se eu não me engano, eram 127 cidades ou províncias que ele comandava. Era um reino grande, tá? E naquela época se falava das tribos, né, dos Medos e dos Persas, que era uma tribo muito grande, um reinado bem extenso. E aí, certo dia, o rei resolveu dar uma festa e mostrar toda a sua benevolência, o seu poder, a sua riqueza. E como todo rei tem uma rainha, ele tinha a sua rainha que tinha o nome de Vasti. E ele queria mostrar, porque também fala que Vasti era uma rainha muito bela, né? Então, além de uma posição de rainha, ela tinha uma certa beleza. E ele queria mostrar isso, como era próprio dos reis, que apresentar também a sua rainha como uma demonstração de poder também, porque ele tinha uma mulher muito bela e poderosa ao seu lado. Só que o que aconteceu? A rainha Vasti não deu ar na graça. Ela não se apresentou. E aí o rei ficou muito bravo. E ele destituiu a Vasti do seu lado. Ou seja, ela perdeu a coroa de rainha. E aí é feita uma busca em todo o reino, ou seja, em todas aquelas 127 cidades, para que o rei pudesse escolher uma nova rainha. Entre as jovens levadas ao palácio está Esther, uma judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu, ou, como está escrito, Mordecai. Esther encontra favor diante do rei e é coroada rainha sem revelar a sua origem judaica. Então tem alguns detalhes. Algum tempo depois, Mordecai descobre uma conspiração para assassinar o rei e a denuncia. O fato é registrado nos livros do reino, as famosas crônicas, né? Mas Mordecai não recebe recompensa naquele momento, ou seja, ele ajudou o rei. Duas pessoas que trabalhavam ali para o rei estavam tramando, por algum motivo, estavam descontentes com o rei, bravos, e decidiram que iam intentar contra a vida do rei. E aí, esse judeu Mardoqueu estava ali, andando perto do palácio, ouviu isso e ele entregou esses dois que iam tentar contra a vida do rei para a sua prima, né, a Esther, e ela avisou o rei, e o rei, depois de investigar, descobriu a verdade e foi poupada a sua vida. Mas ele não recebeu nenhuma recompensa por isso, tá? Surge então Amã, um alto oficial do rei que passa a odiar Mordecai porque ele se recusa a se curvar diante dele. Movido pelo orgulho, Amã trama não apenas a morte de Mardoqueu ou Mordecai, mas a destruição de todo o povo judeu. Ele convence o rei a assinar um decreto que autorizava o extermínio dos judeus em todo o império. Esse Amã era um dos príncipes que se considerava na época dos mais altos. Ele era como se fosse um general do exército ali, então muito rico, muito poderoso, com militares ao seu dispor. E o rei gostava muito dele, né, porque ele deve ter ajudado o rei em batalhas, em uma série
de atividades que o rei precisava executar, e aí Amã ia lá e resolvia. Então ele ganhou um grande destaque, né? O rei determinava uma série de honras para ele. E quando ele passava, as pessoas tinham que se curvar diante dele. Mas pela posição de Mardoqueu, de não adorar a ninguém a não ser o Deus de Israel, ele não se prostrava diante de Amã. E isso daí deixou Amã muito irritado, e foi procurar saber quem que era aquele rapaz, aquele homem, né, que não se curvava diante dele, e que povo pertencia. Aí descobriu que era dos judeus e buscou um plano para que não exterminasse somente o Mardoqueu, mas todo o seu povo, ou seja, mais uma vez uma tentativa de extermínio dos judeus. Ao saber disso, Mardoqueu pede ajuda a Ester, que nessa época já era rainha. Depois de jejum e oração, Ester decide arriscar a própria vida e se apresenta ao rei sem ser chamada. Aqui que alertam ela, falam assim, olha, você não pode entrar na presença do rei sem ser chamada, porque tamanho era o desespero dela, que havia já sido decretado uma data que se exterminasse todo o seu povo. Então ela pediu que os seus irmãos e irmãs ajudassem ela com um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer nada, e só em oração, porque ela ia fazer uma petição na presença do rei. E quando ela foi entrar, falaram assim, você não pode entrar na presença do rei sem ser convidada. Aí ela falou, se eu tiver que perecer, por isso que pereça. Depois de jejum e oração, Ester decide arriscar a própria vida e se apresenta ao rei sem ser chamada. Ela convida o rei e Amã, sabedoria, para 2 banquetes, e no momento certo revela sua identidade judaica e denuncia o plano de Amã. Quando ela entrou na presença do rei, o rei falou, Ester, diga o que queres que eu te faça, que até metade do meu reino eu te darei. Tamanha consideração e tamanha apreço que ele, o rei Assuero, tinha com a rainha Ester. E aí a rainha falou assim, eu gostaria de convidar o rei e o seu oficial Amã para um banquete. Aí o rei se agradou, porque ele falou, poxa, por que ela está querendo, né? Então fez o primeiro banquete, aí no primeiro banquete ainda o rei perguntou de novo, o que você deseja? Até metade do reino te darei. Eu gostaria que vocês viessem mais um banquete comigo e aí eu estarei pronta para pedir, e traga Amã novamente. E aí no segundo banquete ela apresenta, fala assim, olha, foi decretado que houvesse extermínio do meu povo, de mim e do meu povo, que somos judeus. Aí o rei ficou indignado e ele falou assim, quem pode pedir uma coisa dessa, tamanho absurdo? E aí ela entrega, não foi outra pessoa senão o seu príncipe Amã. O rei fica indignado e sai da sala, né? Aí, continuando, o rei indignado ordena que Amã seja executado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. Um novo decreto é publicado permitindo que os judeus se defendam e o povo é livrado da destruição. Entre o primeiro jantar e o segundo jantar que Ester fez, quando o Amã saiu do palácio do rei, estava lá o Mardoqueu, mais uma vez ele não se curvou perante Amã. Amã ficou muito bravo, mas ele falou, vai chegar o dia que eu vou me vingar desse cara. E aí falaram para ele assim, olha, esse cara não te respeita, por que você não faz uma forca? Se eu não me engano foi a mulher de Amã que falou isso para ele. Por que você não constrói uma forca de 20 metros e você manda enforcar ele? Ele falou, pode fazer a forca. Só que quando ele mandava construir a forca, depois ele foi para o segundo jantar, que ele foi denunciado pela rainha Ester, quando o rei sabe que ele que tinha feito o decreto, proposto o decreto para que todos os judeus fossem exterminados, o próprio rei manda ele ser enforcado na própria forca que ele tinha pedido para fazer para que Mardoqueu fosse enforcado. Olha só que virada de jogo. Mardoqueu é honrado e elevado a uma posição de autoridade, e o livramento é celebrado com a instituição da festa do Purim. Festa essa que é comemorada até o dia de hoje. Então depois disso, depois que ele foi enforcado, não só os bens de Amã foram entregues a Ester e a Mardoqueu, como Mardoqueu virou o segundo, ou seja, tinha o rei Xerxes, o segundo na administração do reino foi Mardoqueu. Então assim, é uma história que tem várias análises aqui. Eu me encanto muito, né, com essa história. Tem vários aprendizados, principalmente sobre a posição, né, que a rainha Ester, porque muitas vezes nós somos colocados em posições que a gente não entende. Ester era órfã, judia, ou seja, qual a chance de uma pessoa como ela poder fazer alguma coisa para ajudar o seu povo? Ela não tinha a posição de destaque, senão o rei que governava. O que acontece? A Ester, ela foi coroada antes que esse decreto ocorresse. Por quê? Porque o Senhor já sabia o que haveria de vir e o que estava no coração daquele governante, daquele príncipe, com relação ao judeu Mardoqueu. Porque existem pessoas, quanto mais poder tem,
mais glória tem, mais fama tem, mais dinheiro tem, mais ostentação tem, mais querem ter. Tem pessoas que anseiam por destaque, por ser aclamado. Só que ele não contava que ia encontrar uma pessoa ali como um judeu mardoqueu, uma pessoa fiel aos princípios e aos estatutos, que é somente ao teu Deus adorará, e somente a ele prestará culto. Ou seja, não é que o judeu mardoqueu não respeitasse Amã, respeitava como pessoa, mas aquela reverência que Amã gostaria que todos tivessem com ele, o judeu mardoqueu decidiu que isso iria contra a lei que foi deixada pelo Senhor, de somente ao teu Deus adorarás. Muitas vezes, irmãos, a gente vai ser testado. A gente vai ser testado em agradar. É como se fosse uma representação de Amã com as paixões do mundo e a escolha do judeu mardoqueu em rejeitar a aprovação do mundo, em rejeitar ser como todo mundo, ou seja, ir na contramão do mundo e falar assim, fazer aquela análise e respeitar os seus princípios. Falar assim, não, eu não posso fazer isso, isso vai contra o que eu aprendi das Sagradas Escrituras, vai contra o que eu aprendi dos ensinamentos. Outro ponto é, de órfã e exilada, ela passa a rainha do rei Xerxes, ou seja, o grande chefão que mandava em tudo ali. Ela, se não tivesse humildade no seu coração e se não tivesse vigiado e atentado ao propósito que foi designado a ela pelo Senhor, se ela deixasse aquela posição, aquele status interferir, vai saber se ela podia ter pensado assim, não vou mais ouvir o meu primo Mardoqueu, deixa ele lá, estou aqui, tenho tudo do bom, vestes, tratamentos de beleza, estético, roupas, luxo, tenho tudo que eu quero, o rei gosta de mim, me escolheu para ficar aqui e tal, para mim tá bom. Mas não, Esther não se esqueceu de onde ela veio, ela não se esqueceu que o seu povo ainda estava lá, estava com algum tipo de sofrimento, então ela estava atenta e vigilante. E ela também teve a humildade de seguir o conselho do seu primo, porque Mardoqueu sabia que o povo judeu era um povo perseguido ainda naquela época. E ele aconselhou a rainha Esther e falou assim, olha, quando você estiver lá na presença do rei e daquelas pessoas do palácio, você não comenta ainda de que povo que você pertence. Por quê? Porque ele já sabia que haveria algum tipo de perseguição e talvez pudessem até ter atrapalhado a escolha do rei só por ela ser judia. Ela manteve a humildade. Muitas vezes a gente precisa escutar um conselho. Muitas vezes a gente é colocado numa posição de valor, numa posição de status, e a gente é testado, irmãos e irmãs, a gente é testado com relação ao nosso coração. Se aquela posição ela vai fazer a nossa carne, nosso corpo, nosso ego inflar, ou a gente vai se manter fiel àquele que nos preparou tal posição. Esther se manteve fiel, Esther se manteve humilde, e ela não abriu a boca até a hora que foi necessário, que a justiça de Deus ela acontece no momento exato. Muitas vezes tem pessoas que clamam para não passar por provas, para não passar por momentos difíceis, para não passar por dores. E na maioria das vezes, potente é o Senhor para fazer tudo do jeito que Ele quer, né? Do jeito que Ele acha. Mas na grande maioria das vezes, a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa entender o que a gente tem que aprender no processo para a gente enxergar o propósito e depois alcançar o que? A promessa. Então daqui são 3 coisas. Processo, para alcançar e entender o propósito, para depois atingir a promessa. É muito bonito isso, né? Um outro ponto também que a gente tira da história é o conflito entre o que? O orgulho e a humildade. Mardoqueu representa a humildade e a fidelidade do coração ao Senhor. Amã representa a glória, a ostentação e o ego que o mundo oferece. Mardoqueu, ele respeitava o rei, porque ele ouviu 2 pessoas tramando contra a vida do rei. E ele podia ter, como uma pessoa que estava exilada, ele ainda podia falar assim, eles que matem o rei, para mim, é um momento para pegar no meu pé e para me encher a paciência. Ele podia ter pensado isso. Só que, como que ele poderia continuar sendo um servo do Altíssimo, se ele sabia que estavam tramando por mal contra a vida de uma pessoa e ele não avisasse? Então ele fez a parte dele, ele foi lá e avisou o rei. E ainda assim ele não recebeu nada em troca naquele momento. O rei foi, contou para a rainha, Esther contou para o rei mandou investigar e chegaram na conclusão que eles estavam tramando e aí eles foram eliminados dali e a vida do rei foi salva. Mardoqueu recebeu o que naquele momento? Nada, nenhum obrigado. Mas aquilo foi registrado no livro das crônicas. Contrapartida, tinha aquele que já era de posição de destaque, que era Amã, o seu general ali do rei, e ele já tinha uma posição de destaque. Ou seja, ele sim poderia usar a sua posição, os seus recursos, para beneficiar outras pessoas que estavam ali precisando às vezes de trabalho, ou às vezes precisando de comida,
ou às vezes precisando de qualquer tipo de ajuda, uma casa, um animal. E o que ele fazia? Nada. Ele queria cada vez mais, quer mais glória, quero mais fama, quero que todo mundo abaixe a cabeça para mim. De um lado, a humildade e a servidão. Do outro, o egoísmo e o ego. Quem foi que teve o fim melhor? A humildade e a servidão ou o egoísmo e o ego? Na própria forca que Amã mandou construir para que Mardoqueu fosse executado só por não prestar honra, e honra não, continência e abaixar e ajoelhar, né, para o Amã, a própria forca serviu para a ruína dele. Irmãos, muitas vezes a gente vai fazer coisas e a gente não vai ser retribuído. Você vai ajudar pessoas, você vai fazer serviço e você não vai receber nenhum obrigado. Você não vai receber nenhuma recompensa. Aí você vai falar assim, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso, podia ter deixado. Só que a justiça do Senhor, ela chega na hora exata. Porque aquela atitude que ele fez ficou registrada no livro das crônicas, que eram as memórias de tudo aquilo que acontecia na vida e no reinado do rei. E aí certo dia, o rei folhando, pedindo para relembrarem as crônicas, aí lembraram que a vida do rei foi salva pelo judeu Mardoqueu contra um intento de 2 pessoas. O que foi feito a esse judeu Mardoqueu por ele ter salvo a vida do rei? Aí responderam para o rei, não fizeram nada. Foi aí que entrou no coração do rei naquele momento. Quem está aí no pátio? Ah, tá, Amã, manda entrar. Aí Amã entrou na presença, o rei já logo mandou uma pergunta para ele. Amã, o que você faria com uma pessoa cuja honra o rei se agradasse? Amã, com seu pensamento egoísta e egocêntrico, querendo cada vez mais glória, pensou, de quem o rei vai se agradar se não for a minha pessoa? Aí ele começou a pedir, a pessoa que o rei se agrada, o rei deve pegar os vestidos reais que o rei já usou e vestir aquela pessoa, pegar uma cópia da coroa, colocar na cabeça daquela pessoa, pegar os cavalos reais e colocar aquela pessoa em cima do cavalo real, e ainda dos maiores príncipes que tiver, aquela pessoa, aquele príncipe ir levando o cavalo perante todo o povo e falando, assim se fará aquele cuja honra o rei se agrada. O rei falou, muito bem, Amã, tudo isso que você falou, pega, não deixa cair nada e faça como o judeu Mardoqueu. Você imagina como Amã ficou doido, porque ele achava que era para ele e foi feito assim. Então Amã ainda teve que levar as vestes, vestiu lá o judeu, colocou a coroa na cabeça e ainda ficou falando perante toda a cidade, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. E Mardoqueu montado no cavalo e Amã como o maior príncipe que tinha naquele reino, depois do próprio rei, era ele. E foi levando e apregoando por aquela cidade. O Senhor fez, exaltou Mardoqueu ou não? Então, irmãos, essa história tem muitas mensagens, né, que eu te falei, eu gosto muito, mas a vida, ela dá voltas. Então, quando a gente acha que a gente está fazendo coisas e não está sendo pago, não está sendo remunerado, você está ajudando, você não está sendo reconhecido, tudo que você fizer, na palavra fala, faça como se fosse para o próprio Deus, que Ele vai te recompensar. E o Senhor recompensou Mardoqueu. Para fechar, naquela hora que a rainha Esther entra na presença do rei sem ser anunciada, ela assumiu um risco enorme, só que a aflição dela era tanta que a fé dela foi maior ainda do que a própria aflição, porque ela sabia que qualquer um ia ser exterminado. Ela pediu o quê? Jejum e oração por 3 dias. Às vezes tem batalhas, irmãos. Isso é uma coisa que eu vejo poucos crentes praticar, ou comentar, ou se divulgar isso, porque é uma coisa que aflige o corpo, né? Você fazer jejum, você enfraquece o corpo e fortalece o espírito. O que as pessoas querem? As pessoas querem comer, beber, dar risada. Para que fazer jejum? Não preciso disso. Realmente você não precisa, mas que isso fortalece o seu pedido e a sua petição perante o Senhor, isso fortalece. E também está escrito ali no Novo Testamento que existem principados e potestades que só saem através de jejum e oração. Ou seja, se somos discípulos de Jesus Cristo, se somos imitadores dele, e muitas vezes temos que lutar batalhas também espirituais, porquanto o mundo espiritual existe e é presente em todos os dias. Então aquelas aflições, aquelas angústias que muitas vezes sentimos e não sabemos de onde vem e o que fazer, você fala, eu oro, não passa, eu vou na igreja, não passa. Será que não é hora de você ativar jejum e oração para fortalecer essa batalha? O inimigo sabe do poder que tem jejum e oração.
E quando o crente ele decide fazer isso, a coisa muda. Esther já sabia disso, porque se ela não soubesse disso, ela tinha falado assim, não, eu vou entrar porque o rei gosta de mim. Não, o rei era o rei, e era um decreto. Qualquer um que entrasse ali era fulminado. Vocês me ajudem com jejum e oração por 3 dias, porque eu vou fazer a mim o meu pedido ao rei. E se eu tiver que morrer, morrer. Ou seja, a fé. Então teve a fé dela, teve o recurso do jejum, porque ela ofereceu algo que ela tinha ali. Ela podia comer de tudo, do bom e do melhor, mas ela deixou de lado para o quê? Concentrar na oração, concentrar no acesso. E as portas espirituais se abriram. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Não deixe de ler o livro de Esther, são só 10 capítulos, mas vocês vão se surpreender com as revelações e as lições que tem nesse livro. Fiquem na paz.